Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Agradecendo já você que liga sempre a tela da Band para curtir a nossa programação, com muita consultoria nas áreas do direito da Previdência, do direito do trabalho, os nossos quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros e, claro, sempre contando com a sua participação pelo WhatsApp que está na tela, também pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone. Você acessa o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage e a nossa conta no Instagram. Vá participando da edição, vá mandando a sua dúvida, opinando. O espaço está aberto a partir de agora para você. Inclusive, já vamos saber o que a gente trouxe de atrações para a edição de hoje aqui no Boca. Vamos ver? Tem o informe sindical com a participação da FESERGS, também ainda a participação do Sindicato dos Aeroviários com recado para a categoria, a Matra 4 trabalhando, trazendo a posição da magistratura trabalhista e o direitos dos servidores, respondendo dúvidas de você que é servidor público para a nossa audiência, né? Grande audiência juntos aos servidores públicos. E claro, a gente não fica sem elas, né? As nossas consultoras. O diretor, vamos aqui para o nosso telão, ó, porque ali estão, em nome de IBM Advogados, a doutora Natasha Bublitz, em nome de Line Pandolfi Advogados, a doutora Carolina Espina. Doutora Natasha, muito bem-vinda a mais uma edição do Boca. Bom dia! Muito bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores, bom dia, doutora Carolina e aos demais colegas de bancada. A gente agradece por mais uma participação e saúda, né, a doutora Carolina Espina, nossa consultora trabalhista na edição de hoje. Doutora Carolina, muito bom dia, muito bem-vinda a essa edição do Boca. Bom dia, Solano, bom dia a todos os nossos espectadores, bom dia para a Natasha. A gente tem hoje de novo a oportunidade de fazer uma dobradinha. Satisfação estar com vocês. Satisfação é nossa e a dobradinha, ó, para responder as dúvidas. Sim, as consultoras previdenciária e trabalhista já vão começar a trabalhar, porque as questões já estão chegando. Primeira delas é do Marcelo, lá de São Léo. Tenho 47 de idade, caminhei minha aposentadoria em 2019. Pois trabalho com insalubridade, já passei dos 25 anos de carteira. Será que consigo me aposentar antes dos 30 anos, doutora Natasha? Bom dia, Marcelo. Você já possuía os 25 anos de tempo especial em 2019, quando encaminhou a sua aposentadoria? Não há necessidade de que tenhas uma idade mínima. Então, provavelmente, seu processo administrativo ou judicial deve estar aguardando julgamento. Se tem esse requisito preenchido, boas chances de que seja reconhecido o seu benefício. Agora, se não tinha os 25 anos na ocasião da reforma da Previdência, sim, provavelmente vai ter que se encaixar em uma das regras de transição. Aí, só analisando o caso concreto. Perfeito. A dúvida agora é do direito do trabalho, lá de Bento Gonçalves, do Darcy. Trabalhei 5 anos sem carteira assinada, depois assinei na mesma empresa, mas não me pagaram nada e não depositaram o meu FGTS. Eu saí da firma. Tem como cobrar na justiça? Quem responde é a nossa especialista, a doutora Carolina. E aí, Darcy, tudo bom? Olha, com certeza tu tem direito de buscar primeiro o reconhecimento do vínculo de emprego, né? Por esse período que efetivamente tu trabalhaste sem carteira assinada. E, obviamente, tu também vai pedir o recolhimento dos depósitos fundiários do período, né? Os depósitos fundo de garantia. Observando sempre que a gente tem o prazo de 5 anos para cobrar de forma retroativa, né? Observados 2 anos depois da saída do trabalhador. Mas sim, é a Justiça do Trabalho que vai abrigar essa tua demanda. Tá certo, obrigado, doutoras. Daqui a pouquinho elas retornam para mais dúvidas. Você vai encaminhando pelo WhatsApp e pelo nosso perfil aí nas redes sociais. Primeiro espaço de opinião chegando, sim. E agora o informe sindical é assinado pela FESERGS. Alô, amigos e amigas do Boca. Passado o primeiro turno, precisamos atentar para o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul e em nível nacional. Pois bem, teremos de um lado Eduardo Leite, ex-governador, e Onyx Lorenzoni, os dois defendendo a mesma proposta, qual seja a do Estado mínimo, onde o Estado se retira e a educação, saúde, transportes, enfim, a maior parte das tarefas hoje prestadas pelo Estado passarão para a iniciativa privada, evidentemente que custeada pelo erário público e também paga pelo contribuinte, nós, toda a sociedade.
Portanto, essa questão tem que ser muito bem analisada pelos nossos companheiros, colegas, servidores públicos, tanto municipais, estaduais quanto federais. Alertamos também para que o presidente da Câmara dos Deputados, aliado e coordenador da campanha de Bolsonaro, vai colocar em votação, na semana que vem, já o complemento da reforma administrativa, com o fim do concurso público e a diminuição de contratação de servidores, que será feita com base em indicações. Portanto, estejam muito atentos. Atenção aos servidores públicos, muito obrigado ao presidente Sérgio Arnaud da FESERGS, sempre atento a essas demandas. Vamos com mais consultoria previdenciária. Hoje a gente recebe a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, o Sérgio. Ele diz que a aposentadoria foi negada, mas segundo ele, tem os requisitos da regra do pedágio de 50%, que seriam, ele tem 441 meses de carência, até a promulgação da emenda 113 ele tem 33 anos, 7 meses e 13 dias, e quando fez o pedido, 35 anos e 9 meses. Segundo essa estimativa dele aqui, doutora Natasha, ele teria preenchido, mas foi negado. O que ele faz? Olá, Sérgio. Pelo que colocas, em tese teria preenchido a regra do pedágio de 50%. O que tem que verificar no seu caso é se o INSS computou todo o período que estava na sua carteira de trabalho, todas as guias recolhidas eventualmente como contribuinte individual, se não tem nenhuma pendência nessas guias que necessite que seja comprovado ou a data do recolhimento ou eventualmente o próprio recolhimento em si para que elas sejam validadas. Outra situação que pode ocorrer também são contribuições abaixo do salário mínimo que necessitam ser complementadas para que sejam computadas como tempo de contribuição. Por vezes tem algum período ali no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações, que está em aberto e acaba não sendo computado um período. Então, Sim. Tem que analisar esse processo administrativo para ver se foi tudo computado corretamente, se é o caso de judicializar ou não. É interessante procurar um advogado especialista em previdenciário para ver qual é a melhor estratégia para o seu caso concreto. Tá certo. A dúvida agora é de direito trabalhista. Encaminha a nossa especialista, a doutora Carolina Espino Sebastião, lá de Ijuí. Estou trabalhando numa empresa onde trabalhei terça, sexta, sábado e domingo por um ano dessa forma. E agora me registraram. Tenho direito desse um ano que trabalhei sem carteira e ainda trabalhei feriado sem ganhar os 100%. É a dúvida do Sebastião, doutora Carolina. E aí, Sebastião, bom dia. Pois é, sim, a gente nessa situação identifica, sim, a possibilidade de buscar esse período do vínculo, porque com certeza, trabalhando terça, sexta, sábado e domingo, tu és um trabalhador não eventual, né? Que a gente chama aquele trabalhador que presta serviços com uma certa habitualidade para o empregador. Então, sim, cabe o reconhecimento do vínculo nesse período. Com relação à questão de ter trabalhado em feriados sem receber os 100%, também cabe o direito de cobrar essas horas, obviamente, se o empregador não deu uma outra folga semanal compensando esse trabalho no feriado. Mas isso tudo pode ser aventado e deve ser demonstrado por meio de uma reclamatória trabalhista. Tá certo. Obrigado, doutora Carolina, nossa consultora trabalhista. Vá mandando a sua dúvida do direito do trabalho, do direito da previdência para a gente. Tem recado? Tem recado. O recado da WaterSul com o senhor José Hernandes. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Conclusão é fácil, água com saúde, água com mais sais minerais é aquela que vem da WaterSul
com seus purificadores e mineralizadores. Olha, pessoal, a economia em relação às bombonas é de 700%. E ainda tem entrega gratuita em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Entre em contato pelos telefones que estão na tela, tem o WhatsApp para sua maior comodidade. Faça contato com a equipe da WaterSul. Vamos com mais consultoria trabalhista. A gente está recebendo hoje a doutora Carolina Spina. Doutora, o Rodrigo lá de Montenegro trabalha numa empresa que não paga hora extra. Não fazemos menos de 16 horas por dia, olha só. A empresa oferece transporte só de ida. O que fazer nessa causa, já que o sindicato não atendeu nossas ligações? O salário é pago após o 5º dia útil. Tem muita coisa errada aqui lá com o Rodrigo, doutora. Pois é. E aí, Rodrigo, bom, essa situação é super difícil, né? Mais uma vez eu volto a dizer que quando essas questões acontecem no curso do contrato de trabalho, em que há o desrespeito, há normas trabalhistas básicas, infelizmente não resta outra saída que não seja ajuizar o processo, né? Então a gente, e até, né, Solano, aqui a gente vê as empresas sempre reclamando muito sobre a questão de ajuizamentos de processos trabalhistas, mas a gente sempre se depara com as mesmas situações em que muitas vezes o barato acaba saindo caro, né? Então, obviamente, Rodrigo, se tu trabalhavas 16 horas por dia, tu tem direito a ajuizar uma ação pleiteando sim as horas extras, porque a gente sabe que a jornada de trabalho ela é de 8 horas diárias, regra geral, não podendo exceder as 44 horas semanais. Então, quer dizer, muito aqui essa jornada é excedida, tá? Com relação ao transporte público, com relação à situação da empresa fornecer o transporte só de ida, aqui já é uma questão que tem que ser analisada, obviamente, a partir das minúcias da situação concreta, porque se o local da empresa é ou tem à disposição o que nós chamamos de transporte público regular, em tese não teria nenhum direito aqui com relação à questão dos deslocamentos. Certo. Mas as horas extras referentes à jornada, que excedem muito a 8ª diária, sim, pode ser buscado na Justiça do Trabalho. Aproveitar a sua participação, doutora Carolina, mais uma dúvida aqui, lá de Bento Gonçalves do Mauro. Gerente e supervisor, é a mesma função para fins de horas extras? A dúvida da Serrana aqui do Mauro. O Mauro trouxe uma pergunta maravilhosa. Bom dia, Mauro. Na verdade, a gente tem sempre esses problemas de categorização de trabalhadores nas empresas, né, Solano? Então, o que acontece? A gente vê, às vezes, trabalhadores recebendo nomenclaturas bonitas nos seus cargos. Então, eu sou gerente, eu sou supervisor, mas, ao fim e ao cabo, esses nomes são dados só para que o empregador não tenha a obrigação de fazer com que essas pessoas registrem ponto e paguem horas extras, né? Então, em princípio, gerente e supervisor não são cargos iguais. Em princípio, a gente presume que o gerente está um status acima do supervisor e, claro, se esse gerente de fato for um mandatário da empresa, ele tiver poderes de representação, ele puder admitir, despedir, advertir outros empregados, sim, e ele não registrar ponto, certamente ele não vai ter direito às horas extras. Mas perceba, ele precisa ser mandatário, ele precisa ter o poder de representação do empregador. Caso ele não tenha, com certeza, tanto um gerente quanto um supervisor, se ajuizarem processos trabalhistas, eles vão ter direito a receber as horas extras, porque eles deveriam ter registrado ponto e não fizeram no contrato de trabalho. Excelente. Daqui a pouquinho a doutora Carolina retorna para concluir a nossa consultoria trabalhista. Mais à frente, a consultoria previdenciária segue com a doutora Natasha Bublitz. Porque agora é espaço de opinião. Mais um informe sindical, em nome do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Bom dia a todos e todas, eu sou a Melissa, uma das diretoras do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. No último dia 22 de setembro, mês passado, nós estivemos no aeroporto para votação da pauta da campanha salarial da categoria 2022-2023. Nós tivemos uma votação muito expressiva, foram mais de 400 assinaturas, o que demonstra que o nosso trabalho vem sendo bem feito e que principalmente as pessoas entenderam a importância da comunicação, da compreensão, do conhecimento dos seus direitos e seus deveres, o que está sendo reivindicado e os porquês, porque nenhuma campanha salarial é feita sem base de estudo, o que falta, o que precisa, o que não vale mais. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que puderam comparecer, que vieram tirar suas dúvidas, que estiveram presentes conosco. Nosso agradecimento também, claro, a todos os diretores e delegados que estiveram trabalhando
tão de perto e tão fortemente para que isso fosse possível. Agora é continuar as negociações. Muito obrigada. Muito obrigado a Melissa Vargas, diretora do Sindicato dos Aeroviários. Parabéns à categoria, né? Isso aí, tem que aderir às pautas. Vamos concluir a consultoria do Direito do Trabalho hoje, que a gente recebe a doutora Carolina Espina. O Cássio, lá da terra do chimarrão, lá de Venâncio Aires, trabalhava numa metalúrgica fazia uns 7 meses. Um dia estava lixando peças, entrou uma fagulha no olho e a empresa não me deu assistência. Depois de uma semana, me colocaram para a rua. Tem como cobrar danos morais ou algo assim? É a dúvida do Cássio, doutora. E aí, Cássio, primeiro lamento aí o ocorrido, né? Com certeza, se ficar comprovado que a lesão ocorreu de fato e ela é um corolário, como a gente diz, ela aconteceu por conta do trabalho, sim, é plenamente possível buscar uma indenização, né? Mas, obviamente, ele vai ter que provar o dano, ele vai ter que provar o prejuízo, vai ter que provar a sequela. Porque se não tiver nenhum elemento de prova nesse sentido, aí com certeza a ação vai acabar resultando numa improcedência. Mas se há prova, sim, é possível buscar reparação na Justiça do Trabalho. Doutora Carolina, muito obrigado pela sua parceria aqui com a nossa audiência. Um grande abraço e até a próxima aqui no Boca. Fico à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, um bom dia para todo mundo. Doutora Carolina Espina, nossa especialista no direito trabalhista. Paradinha para você tomar água da WaterSul e a gente já volta. Olha, tem mais consultoria previdenciária, tem a Matra 4, tem direitos dos servidores, muito, aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De tudo atacado e varejo. Atendimento diferenciado e personalizado. Embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios. Produtos para confeitaria e restaurantes, com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar. Avenida do Forte, 1155. Contate pelos fones 51 3381 3591 e WhatsApp 51 9 91 91 87 71. Vem pra De Tudo. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e opinião aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vai participando, mandando a sua dúvida do direito do trabalho, do direito da previdência. Agora a consultoria previdenciária com a gente aqui, né? E também vá informando aí, dando a sua opinião sobre os nossos quadros especiais. Na sequência tem direitos dos servidores aqui no Boca no Trombone. Volta aqui conosco a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora, o Silvio, diz ele, continuei trabalhando depois de aposentado. Esse tempo entra no cálculo da revisão da vida toda, doutora Natasha? Olá, Silvio, muito importante o seu questionamento. É importante esclarecer que a tese que versava sobre a inclusão do tempo de contribuição e salário de contribuição após a aposentadoria era conhecida desaposentação. E essa tese já foi julgada pelo STF. Não é possível incluir nem tempo nem salário de contribuição após a aposentadoria. Já a revisão da vida toda, essa que nós estamos aguardando a finalização do julgamento no STF, ela trata de uma questão diferenciada. Ela busca a inclusão no cálculo do valor da aposentadoria dos períodos anteriores a julho de 94. Sim. Então, não é os períodos após a aposentadoria, e sim aqueles períodos antes de julho de 94, que, via de regra, não entram no cálculo, e o que se busca na revisão da vida toda é que eles passem a compor a memória de cálculo do valor da aposentadoria. Mas sempre lembrando, não é vantajosa para todos a revisão da vida toda. Claro. Então é importantíssimo sempre calcular antes de ingressar com essa ação. Tá certo. Obrigado, doutora Natasha, que segue com a gente. Consultoria previdenciária, sim, positivo, bombando aqui com ela na edição aqui do Boca. Dá tempo, mande as suas dúvidas. Agora é mais opinião, agora é a magistratura trabalhista se posicionando aqui no Boca, no quadro A Matra 4, trabalhando.
Olá, hoje nós vamos falar sobre as eleições e as relações de trabalho. No dia 30 de outubro, iremos às urnas novamente para o segundo turno das eleições de 2022. Sobre esse respeito, o Ministério Público do Trabalho e o TRT, Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, emitiram uma nota. Diz a nota: o exercício do poder do empregador é limitado, entre outros elementos, pelos direitos fundamentais da pessoa humana, o que torna ilícita qualquer prática que tenda a excluir ou restringir a liberdade de voto dos trabalhadores. Portanto, ameaças a trabalhadores para tentar coagir a escolha em favor de um ou mais candidatos ou candidatas podem ser configuradas como prática de assédio eleitoral e abuso do poder econômico do empregador. Mais do que violações das normas que regem o trabalho, a concessão ou a promessa de benefício ou vantagem em troca de voto, bem como o uso de violência ou de coação para influenciar o voto, são crimes eleitorais. Enfim, o empregador, assim como os colegas de trabalho e qualquer pessoa, devem respeitar o direito à liberdade de voto. Violações a esse direito e abusos devem ser denunciados. Procure o Ministério Público do Trabalho ou o sindicato. Fique atento. Quem está atento é a Matra 4, né? Muito obrigado ao presidente Márcio Lima do Amaral com as questões aí que envolvem os direitos trabalhistas. Falando em direitos, vamos para os previdenciários. Hoje a gente recebe a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora, outro Silvio aqui, agora esse é de São Leopoldo. Pergunta o seguinte: 59 de idade, teve infarto 4 vezes, né? Trabalhou 23 anos de carteira assinada e está há 4 anos aposentado por invalidez. Posso ser chamado para a perícia? A dúvida do Silvio, doutora. Olá, Silvio. Importante questionamento. A dispensa da perícia médica ela ocorre quando tiveres 60 anos de idade. Então, por enquanto, ainda pode sim ser convocado para a perícia médica. Uma outra situação é se, a partir dos 55 anos, tenhas 15 anos de benefício gozando de benefício por incapacidade, também pode ser dispensado da perícia médica. Não sei se é o seu caso, mas a partir do ano que vem, com 60 anos, já vai ter essa dispensa. Tá certo, doutora Natasha retorna daqui a pouquinho para responder mais dúvidas. Você vai encaminhando pelo WhatsApp, nosso perfil nas redes sociais. Você escolhe o nosso canal no YouTube, a nossa conta no Instagram e também a nossa página no Facebook. Servidor público, você tá aí? Tá ligado? Tá mandando dúvida? Então se prepare, porque chegou a sua hora no nosso quadro, o Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano, bom dia, amigos do Boca no Trombone e na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta da Rosileila, da cidade de Esteio. Ela que é servidora pública, professora há 21 anos e 6 meses lá vinculada ao Pré-Esteio, tem 62 anos de idade. E ela quer saber se ela só vai poder se aposentar quando ela completar 25 anos como professora. Pois bem, Rosileila, você tem 2 alternativas hoje. Você pode sim se aposentar quando completar os 25 anos como professora, tá? Por quê? Porque aí você vai ter a integralidade da sua remuneração. Como você é professora da rede municipal há mais de 21 anos, você ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Então, você vai pegar a regra anterior e você vai poder se aposentar com 25 anos como professora e já vai ter mais do que a idade mínima necessária para a aposentadoria como professora. Mas, se você já está cansada e a sua pergunta deixa entender isso, e você já quer parar agora, você já tem mais de 62 anos de idade, já tem mais de 10 anos de serviço público. Você vai poder se aposentar por idade, como se fosse uma servidora comum. Claro que aí você vai ser prejudicado um pouco na remuneração, porque vai ser calculada uma proporcionalidade de 21 para 30 anos.
né? Então você vai receber mais ou menos 70% da renda que você recebe hoje, face à média das contribuições, e dessa média você vai receber mais ou menos 70%. É assim que funciona agora, tá bom? Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV RS. Muito obrigado ao nosso especialista, o Dr. Marcelo Tassinari, sempre atento às demandas dos servidores. Você que é servidor público, tem mais dúvidas? Mande para a gente pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, no perfil @programa Boca no Trombone. A gente encaminha e o nosso consultor responde diretamente para você. Uma última previdenciária hoje com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora, o Giovanni lá de Bento Gonçalves. Entrei com pedido de aposentadoria especial antes da reforma. Deu causa-ganha na primeira instância. O INSS recorreu. Está redistribuído para sorteio. Quanto tempo leva um pedido de aposentadoria nesse grau? Tenho 50 de idade e 36 de contribuição. Quer saber, doutora, o Giovanni? Giovanni, tudo bem? O processo em grau de recurso, ele costuma demorar de 6 meses até 2 anos. A Corregedoria recomenda que os processos sejam julgados num prazo de 180 dias, mas é importante observar que quando alguns processos, alguns temas são afetados, por exemplo, alguns temas relacionados à aposentadoria especial, acaba que o processo acaba demorando um pouquinho mais para a sua conclusão. Tá certo, doutora Natasha, muito obrigado pela sua participação, sempre atenta às demandas previdenciárias e até uma próxima aqui no Boca no Trombone. Até uma próxima, um bom domingo a todos. Obrigado, doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, a nossa consultora na área do direito da Previdência. Bom, vamos dar um recadinho para a nossa RB, a nossa Rádio Bandeirantes? Vamos? Tem Boca no Trombone por lá, não é isso, meu diretor? O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Colhe na gente no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes, sempre aos sábados, durante o horário eleitoral. Estamos um pouquinho mais tarde, das 8 às 10 da manhã, né? Com 2 horas de muita programação, consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, os quadros especiais que você tem aqui na TV também tem lá na Rádio Bandeirantes, a opinião dos parceiros e você participa ao vivo com a nossa transmissão, a nossa live, 3 em 1, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, sempre com acompanhando o Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Pessoal, acabou. Ponto final nessa edição aqui do Boca. A gente vai encaminhando esse bate-papo aqui para as redes sociais. Claro, durante a semana a gente conversa com você lá no nosso canal do YouTube. Te inscreveu? Não? Aproveita agora o final do programa, acessa aí youtube.com e procura Programa Boca no Trombone. Te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, você vai receber um material diferenciado por lá. Toda semana tem muita coisa boa em várias áreas do direito com as nossas consultorias, tá certo? E na semana que vem o encontro está marcado aqui na nossa Band TV, 8h30, com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Te espero aqui!